corações, Deus. Continua ministrando em nossos corações, Deus. Jesus, Vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda o Senhor, pois Ele é real neste lugar. Santo é seu nome, Deus. Santo, santo, santo é seu nome, Deus. Santo, santo é seu nome, Deus. Obrigado pela sua presença, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Por favor, abram lá a Bíblia de vocês em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Glória a Deus. Feche sua Bíblia ou bloqueie o seu celular, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela sua presença, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais do seu evangelho, um pouco mais da sua palavra. Nos capacita, nos molda, Senhor, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Pode se assentar. Hoje estou aqui, estou determinado a trazer a palavra, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse versículo. Quando o Michel me chamou para pregar no culto de missões, isso vai fazer umas 3, foi lá no Encontro com Deus, na verdade, acho que foi um pouco antes. Quando ele falou para mim sobre o culto de missões, Deus ele já me trouxe essa palavra, ele já falou sobre o meu coração, e ontem quando eu estava preparando ela, era quase 2 horas da manhã, Deus ele falou muito forte, que nós como igreja precisamos entender quem somos e assumir o papel no ambiente em que estamos inseridos. Primeiro, nós estamos no 3º culto do mês, e o 3º culto do mês é do que, igreja? Missões. Em toda a quadrangular, desde a sua geração, o 3º culto de domingo do mês, a gente fala sobre missões, nós pregamos sobre missões, pois a nossa igreja é uma igreja missionária. E fala para quem está do seu lado aí, você é um missionário. Isso aí, fala agora para o vizinho do teu outro lado, você é um missionário. Isso aí. Mesmo você não querendo, você é um missionário, olha que legal. Mas para a gente entender um pouquinho sobre missionário no dicionário, olha que legal, missionário no dicionário, ele diz assim: aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então esse é o seu papel nessa noite, é o que precisamos entender, que é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então foi para isso que Jesus te chamou. Primeiro nós precisamos entender o que é a igreja do Evangelho Quadrangular.
Não sei se todos sabem, todos conhecem a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas ela se iniciou, o primeiro templo foi o Angelus Temple, que é lá em Los Angeles, no dia 1º de janeiro de 1923, através de uma mulher corajosa, ousada, que decidiu romper todas as suas barreiras para pregar o Evangelho e entender o seu propósito. Então lá no 1º de janeiro de 1923, a Quadrangular nasceu. Olha que maravilha, você está numa igreja idosa de 98 anos, que surgiu lá em outro país. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Depois de 30 dias que ela foi fundada lá em Los Angeles, o primeiro ministério que ela formou, que ela precisava adaptar, que ela precisava criar na sua igreja, foi um instituto de treinamento evangelístico e missionário. Olha que legal. A nossa igreja foi fundada em 1923 e 30 dias após a sua fundação. Isso, se você tiver dúvida, está lá no portal da Quadrangular na internet, tem toda essa história. 30 dias após a sua fundação, eles desenvolveram o Centro de Treinamento Evangelístico e Missionário. Então, olha que maravilhoso, nós estamos numa igreja missionária desde a origem. Desde 1923, a Quadrangular é uma igreja missionária. Olha que legal. Então, desde o princípio, a Quadrangular foi missionária. 30 anos, quase 30 anos, 29 anos depois, a igreja do Evangelho Quadrangular chega no Brasil. No dia 15 de novembro de 1951, através de um pastor missionário chamado Harold Williams. Ela chegou no Brasil como uma igreja missionária através de um missionário. Não sei se você se converteu numa igreja do Evangelho Quadrangular. Eu, pelo menos há 11 anos, estou aqui na Iquique Costeira. Me converti aqui, me batizei aqui, igual vai ter o batismo semana que vem. Eu também, só que o meu foi bem frio. Enfim, me batizei numa igreja do Evangelho Quadrangular e eu fui alcançado para Jesus. Porque uma mulher ousada, em 1923, fundou a igreja e um pastor missionário assumiu o seu papel e o seu chamado e veio até o Brasil e fundou a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje eu fui alcançado após 98 anos da sua fundação da igreja. E hoje você está aqui nessa noite, porque missionários entenderam o seu propósito, entenderam o seu chamado e decidiram viver intensamente e cumprir com aquilo que Jesus chamou. Olha que legal. Você foi alcançado porque teve pessoas ousadas e que entenderam o propósito. E Deus, Ele nos chamou, Deus, Ele quer falar com a gente nessa noite, que a Iquique Costeira, todos nós que estamos aqui, temos um grande papel no ambiente que estamos inseridos. Olha que legal. Nós temos um papel gigantesco na cidade que estamos inseridos. Nós temos um papel gigantesco para os vizinhos que estão à volta. Nós temos que cumprir o chamado de Cristo. Por que a gente leu Marcos 16:15? Porque ele fala assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ele não falou, ide pastor por todo mundo, ide levita por todo mundo, ide líder de célula por todo mundo. Ele falou, ide todos nós, por todo mundo e pregar o Evangelho. Então por isso que eu te chamei nessa noite de missionário, porque você tem uma missão. Se você ainda tinha dúvida para que Jesus te chamou, Ele te chamou para cumprir Marcos 16:15, ide pregar o Evangelho. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Não é à toa que a Iquique Costeira está nesse bairro. Deus, Ele posicionou essa igreja, Ele posicionou a cada um para que a gente venha marcar essa geração, para que a gente venha atender aqueles que estão nessa volta. E sabe qual que é o problema da igreja no geral? Que muitas vezes o seu vizinho ainda não sabe que você é da Iquique Costeira. Muitas vezes as pessoas do seu trabalho ainda não conhecem Jesus, porque você ainda não refletiu Jesus onde você trabalha. Nós precisamos nos posicionar como os missionários de Cristo. Essa é a nossa missão. Nós precisamos levar Jesus. Deus te chamou para esse papel. Ele te chamou para isso. Eu peguei, durante a madrugada, eu estava pesquisando alguns dados sobre a cidade de Araucária. Eu moro aqui em Araucária pelo menos há 22 anos. Não, mais, né? Quase 25 anos. 25 anos meu pai não deixou mentir ali. Eu moro em Araucária há 25 anos. A gente morava em Curitiba antes disso. E ontem eu descobri muitos dados que eu não sabia. E eu quero ler com vocês. Na cidade de Araucária, nós temos 146 mil
habitantes. É gente pra caramba. Isso só na cidade de Araucária, 146 mil habitantes. No bairro Costeira, eu trouxe para nós aqui, porque eu não sei se você entendeu ainda o propósito dessa pregação, mas o bairro Costeira é a nossa responsabilidade. Nós devemos cuidar da parte espiritual desse bairro, Deus nos chamou para isso. No bairro Costeira, sabe quantos habitantes tem, irmãos? 13.047 habitantes. Bairro Costeira. Não sei se vocês perceberam também, mas não tem nem 1.000 aqui dentro dessa igreja. Nós temos muito serviço. Olha que legal, temos 6.543 homens só no bairro Costeira. Nós temos mulheres, 6.504 no bairro Costeira. Isso só no Costeira. A faixa etária está entre 15 e 64 anos, tem 64%. 24% é de 0 a 14 anos. E sabe quantas igrejas nós temos no bairro Costeira? 20 igrejas. Parece coisa pra caramba, né? Eu fiz uma conta básica, bem rápida. Se a gente dividisse 13 mil habitantes por 20, cada igreja teria pelo menos 652 habitantes. Não sei se vou te perguntar de volta, não sei se percebeu, mas eu acho que não tem 600 aqui dentro dessa igreja. Você entende que tem muitas pessoas? Você entende que são muitas pessoas à nossa volta? E por que eu fiz questão de ver a faixa etária de mulheres, de homens e de todas essas idades? Porque nós temos crianças para ganhar para Jesus. Nós temos jovens e adolescentes para alcançar para Jesus. Nós temos homens e mulheres para alcançar a Jesus. Nós precisamos pregar para o bairro Costeira, pelo menos. Essa é a nossa missão quanto igreja, é para isso que Jesus nos trouxe até aqui. Traduzindo todos esses dados que eu trouxe, nós temos muito trabalho, nós precisamos agir e nós precisamos fazer alguma coisa para isso. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Que missões, é errado a gente pensar que missões é só quando a gente vai lá para a África. Na verdade, eu tinha essa visão. Eu só sou missionário quando eu for lá para a África. O Michel conta que ele queria ir para Londres, né? Daí veio um pastor e orou para ele ir para a África e ele ficou chateado. Então, a gente quando pensa de missões, quando a gente lembra de um missionário, a gente lembra de um missionário passando fome, de um senhor com uma bicicleta barra forte, se for aqui em Araucária, com uma Bíblia embaixo do braço, indo lá para a África pregar Jesus. Só que sabe o que é o mais engraçado disso? Missionário não é só isso. Deus, ele realmente levanta homens e mulheres, como ele levantou Harold Williams para vir para o Brasil, trazer o evangelho quadrangular aqui. Mas lembra que eu li no dicionário o que significa? É aquele que ajuda a concretizar, também é um missionário. Não sei se você já percebeu, todo o terceiro culto do mês, toda a oferta da quadrangular ela é destinada em missões. Ela é investida naqueles missionários que foram lá na frente. Então toda a oferta que você traz no culto, no terceiro culto do mês, você está sendo um missionário, pois você está investindo neles. E sabe o que é o mais massa disso tudo? É que todos nós somos e precisamos assumir o nosso papel. A missão que Deus nos trouxe, que Deus nos fez, que Deus nos deixou, é que ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sabe, às vezes nós olhamos e pensamos assim: só o pastor pode pregar o evangelho. Eu não posso. Sabe, Deus não chamou todos para ser pastor. Já pensou se todos fossem pastores? Que chato que seria essa igreja, só ia dar debate de teologia. Deus não chamou todos para ser pastor. Mas o propósito do pastor é ir pregar o evangelho. Deus não chamou todos para o louvor. Glória a Deus. Já pensou todo mundo cantando aqui em cima desafinado? Deus não chamou todo mundo para o louvor, mas para aqueles que foram chamados para o louvor, a missão é ir por todo mundo. Entenda que há um propósito e uma missão. Deus deu vários propósitos para cada um e Ele nos capacitou de várias formas. Talvez o seu propósito, irmã, se sinta tocado nessa noite, é você fazer o melhor pão de Araucária. Esse é o seu propósito, mas a sua missão é levar o evangelho através desse pão. Me chame para ver se realmente é o melhor pão. E eu tenho experiência própria para te alegar se é bom ou não.
Então, entenda que Deus, Ele só não chamou pastores, Ele só não chamou líderes, Ele só não chamou levitas. Ele deu propósito para cada um de nós. Mas a missão final de todo o propósito é ir pregar o evangelho para toda criatura, aonde a gente vem estar inserido. Sabe, quando você vai lá na faculdade, quando você está no colégio, quando você está no seu trabalho, quando você está no meio da sua família, você precisa levar Jesus. Só que sabe o que tem acontecido? Nós estamos perdendo a mão nesse sentido. Porque Deus, Ele nos chamou para ser o quê? Luz do mundo e sal dessa terra. O que a luz traz? A luz traz luz. Ela tira a escuridão, o sal dá sabor. Você já comeu uma carne sem sal? É muito ruim. Apesar que a minha mãe sempre fez sem sal, porque nós temos pressão alta. Mas é boa a sua carne, mãe. É boa. Mas sem sal não tem sabor. E sabe o que eu quero dizer para você? É que quando você está lá no seu trabalho, você precisa ser a luz do mundo e precisa ser o sal. Você que tem que fazer a diferença. Só que o que tem acontecido é que nós estamos agindo como o mundo tem agido. Nós não estamos agindo como um missionário. É normal ouvir música do mundo. O pastor Eduardo sempre fala: converta o rádio do seu carro. Quando a gente chega na rodinha lá da nossa família, só uma cervejinha não dá nada. Quando a gente chega lá no meio dos amigos, um palavrãozinho, eu preciso me incluir, né? Eu preciso estar junto, não dá nada. Só que é aí que nós precisamos nos posicionar, é aí que nós devemos agir, é aí que nós devemos fazer a diferença. Eu tenho um testemunho bem pequeno, que é a minha mãe, que está aqui nessa noite, que quando eu me converti, isso há 10 anos atrás, mais ou menos 10, 11 anos atrás, eu tive uma mudança de pensamento onde eu falei: eu vou mudar de vida. Pode perguntar para minha mãe, eu nunca chamei ela para vir para a igreja, desde que eu me converti. Eu nunca falei para a mãe, vai lá e se batiza, mãe, vai lá e trabalha na igreja junto comigo. Eu nunca fiz isso. Só que ela quis vir à igreja porque ela viu a minha diferença, a minha mudança de comportamento dentro de casa. Porque aquele velho homem não existia, na época era um adolescente. E daí teve um dia de ação de graças, lá na chácara da nona. Eu estava tocando violão, porque estava tendo batismo. De repente eu vejo duas baixinhas de 1,50 de altura. Quem já viu a pastora Lúcia descalço? Correndo aquela gramado. Desculpa, pastora, ela vai me bater. Descendo aquele gramado, e eu tocando assim, mas o que é aquilo? Parecia dos fantasminhas, porque era aquela roupinha branca, sabe? Descendo aquele gramado, eu falei: vão cair. De repente, naquele dia de ação de graças, a minha mãe decidiu se render a Cristo e foi batizada. E eu estava lá tocando louvor para minha mãe se batizar. E sabe que é mais legal disso tudo? Eu jamais falei para ela se batizar. Eu jamais falei para ela vir para a igreja. Ela veio porque quando eu me converti, eu fui sal dentro de casa. Ela viu que aquilo que eu estava vivendo era de verdade. Eu não estava só vindo para a igreja e continuando sendo velho homem fora de casa. Você precisa se posicionar, meu querido. Se a gente quer realmente fazer a diferença no bairro Costeira, você precisa ser o sal aonde você está inserido. Você precisa ser um missionário aonde está inserido. Se você percebeu que para ser missionário, muitas vezes a gente nem precisa pregar o evangelho. Eu só vivi o evangelho dentro de casa. A minha mãe está aqui. Entenda o seu posicionamento, aonde você está inserido. Nós precisamos cumprir com o ID e viver o que a Bíblia nos diz, e não só ler, e não só falar, não só ouvir. Só que a gente está num tempo onde a gente só quer escolher a pregação que quer ouvir lá do David Leonardo, do Thiago Brunet, porque não, eu quero ouvir quando me falam de bênçãos, que eu vou ter carro novo, eu vou ter casa nova. Eu não quero ouvir que eu preciso mudar de comportamento. Eu não matei, nunca roubei, então eu vou para o céu. Não preciso me mudar mais nada. Só que aí que está a diferença. A igreja está se corrompendo e nós não estamos nos posicionando. Eu não sei se você já percebeu. Estou falando bastante, né? Não sei se você já percebeu. É porque Deus Ele quer abrir a nossa visão nessa noite. Que ao invés de aumentar o número de cristãos ou cristãos, pastor Alice não brinco, cristãos, ao invés de aumentar o número de cristãos no bairro Costeira, tem aumentado a criminalidade. Você já percebeu isso? E sabe por que isso tem aumentado, igreja? Porque nós não estamos posicionando no reino de Deus.
Nós não estamos cumprindo com o ID de levar a mensagem de Deus para todos que estão na nossa volta. Porque nós estamos acostumados a entrar dentro dessa igreja, agora ainda mais que ela está bem bonita. Antigamente a gente sentava lá fora porque não tinha espaço. A gente está aqui dentro dessa igreja bonita, com um ventiladorzinho, a gente escuta a mensagem e vai para casa. Às vezes nós vemos bêbados caídos, talvez ali na frente da igreja. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. Aquele teatro das crianças, aquele dia, do Binho mancando, cara, aquele piazinho é lindo. Ele deu um tapa na nossa cara. Porque às vezes nós saímos, vemos pessoas lá fora sofrendo, passando por várias dificuldades, e nós, quanto igreja, não estamos fazendo nada porque nós não entendemos o nosso propósito. Nós não entendemos a nossa missão. Ou nós não queremos viver o Evangelho, nós só queremos receber o que o Evangelho pode nos dar. Porque a palavra de Deus fala, né, tudo que pedires em oração recebereis. Porém, a palavra também fala que primeiro busque o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Só que essa parte a gente esquece. Nós só queremos aquilo que pedimos e queremos receber, porque Deus falou que ia nos dar. É muito fácil sentar numa igreja e dizer que é crente, mas nós não estamos nos posicionando lá fora, nós não estamos marcando o nosso bairro, nós não estamos marcando a nossa cidade. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos se posicionar, nós precisamos levar o Evangelho aonde a gente vem estar, porque as pessoas precisam receber aquilo que nós estamos recebendo aqui, palavras de vida eterna. Nós hoje somos herdeiros da salvação, nós somos herdeiros de Deus, porque nós entendemos e rendemos a nossa vida para Cristo. Outras pessoas também precisam. Nós temos 13 mil pessoas só no bairro Costeira para alcançar para Jesus. Nós precisamos se posicionar, igreja. Não sei se toda a igreja sabe, eu falei um pouquinho de manhã, eu vou prometer que eu não vou chorar agora, porque agora eu estou mais forte. E eu não choro porque eu sou homem. Não sei se você já percebeu, mas há um ano Deus mudou a minha vida. Há um ano Deus mandou a minha princesa, que eu e a Anne oramos muito para que ela chegasse. Há um ano a Rebeca chegou na nossa vida, em janeiro ela vai fazer um ano. No dia 25 de janeiro ligaram para nós e falaram: tem uma princesa aqui, vocês querem vir na maternidade ver? A gente chegou na maternidade e falaram assim: agora pode levar embora, que é o teu presente. A gente chegou em casa e pronto, agora a gente é pai. Se você não entendeu ainda, nós temos uma filha adotiva. Ela veio com 2 dias de vida para a nossa casa. E mudou a minha vida completamente. Eu não entendi o que era o amor, o que era, quando meu pai falava que eu dou minha vida por você, eu falava, dá nada. Agora eu entendo que realmente, se precisar, eu dou minha vida por minha filha. Não mexe com a minha filha. E eu tô ficando cada vez mais grande por causa disso, para proteger ela. Brincadeira, irmãos, eu vou emagrecer para ser um bom exemplo para casa. Viu? Vocês estão de prova que eu vou emagrecer. E vou ser um exemplo dentro de casa, glória a Deus. Há um ano Deus mudou a nossa vida. Mas desde que nós casamos, eu com a Anne, a gente já tem 8 anos de casado e já estamos juntos há 10 anos. Nós sempre falamos que queríamos adotar a criança. A gente queria fazer isso porque Deus ele sempre colocou e queimou no nosso coração isso. E eu e a Anne sempre falamos. Há 3 anos atrás nós decidimos se posicionar e falar assim: a gente só fala que quer, então vamos agir. É que nem eu estou falando, às vezes a gente só fala que é crente, mas não agimos como crente. E a gente falou: a gente quer, Deus queima no nosso coração, vamos entrar na fila de adoção. Não é simplesmente você pegar e colocar o seu nome para entrar na fila de adoção. É bem burocrático. Você tem que ir na delegacia, você precisa ir no psiquiatra para ele te aprovar que você pode ser pai. Uma psicóloga do judiciário, ela tem que te aprovar e olhar para a sua cara e falar: eu acho que você pode ser pai. Ah, não é? Então fica um pouco mais, esperando um pouco mais de tempo. Demorou 3 anos o nosso processo para que chegasse o grande dia. Enfim, por que eu estou falando do processo de adoção? Porque a gente teve que pagar um preço de 3 anos ali na fila, 3 anos indo para o judiciário, 3 anos indo para aquele fórum todo dia lá, para falar que a gente queria ser pai, para falar que a gente queria adotar uma criança. A gente teve que pagar um preço. Entenda que a gente teve que pagar um preço para a gente receber aquilo que a gente tanto sonhava. Entenda que às vezes para nós recebermos de Deus, nós precisamos assumir um papel e pagar um preço.
Pegaram? E, enfim, por que eu estou falando do processo adotivo? O que tem a minha filha com tudo isso que eu quero falar para você nesse processo de adoção? É porque quando nós entramos no mundo adotivo, nós vimos o quanto nós somos negligentes com as crianças órfãs. A palavra de Deus fala que nós precisamos cuidar das viúvas, que nós precisamos cuidar dos órfãos. É o nosso papel quanto igreja cuidar deles. E quando a gente entrou nesse mundo da adoção, o primeiro baque que a gente teve, cada dia de curso que a gente teve que ir, a gente saía de lá chorando aos prantos. Porque eu não sei se você sabe, mas para uma criança estar numa casa de acolhimento, ela sofreu, pelo menos, no mínimo, um abandono. Ela foi rejeitada pela sua família. Entenda que uma criança, ela não sai da guarda dos seus pais à toa. Para ela ser levada para uma casa de acolhimento, o chamado antigo orfanato, ela teve que ter passado algum trauma na vida dela. Os pais não cuidaram, eles negligenciaram. Então, a gente ouvia histórias de crianças, bebês que foram estrupados, que sofreram, ou que foram rejeitados, ou que no ventre da mãe, a genitora não queria, que foi o caso da nossa filha, a genitora não quis, e ela nem viu a bebê. A gente foi na maternidade buscar. Para nós foi maravilhoso, que a gente pegou ela lá no hospital. Só que entenda que para a criança entrar num processo de adoção, ela teve que sofrer um processo. Então, a gente saía traumatizado, a gente saía chorando, a gente saía, meu Deus, como que pode alguém fazer isso com essas famílias, com essas crianças? E daí depois a gente percebeu que em todo aquele meio, de tudo aquilo que a gente estava ouvindo, não tinha nenhum cristão lá. Eu até falo, o cara que foi um anjo na nossa vida, que ajudou muito a gente no processo de adoção, na parte burocrática, que estava com a gente, que deu o curso para nós, ele era um pai de santo, ele não era um pastor. Sabe por que o pai de santo teve que assumir o papel e fazer aquilo? Porque nós como igreja não estávamos nos posicionando e assumindo o papel que é da igreja, cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, um pai de santo teve que ir lá cumprir esse papel. E daí, mas por que eu estou contando essa história? Porque assim, a faixa etária da adoção, de 0 a 3 anos, é a criança dos sonhos. Todo mundo quer que entre na fila de adoção. Eu quero até 3 aninhos. Dos 3 aos 8 anos, eles já se tornam crianças difíceis de ser adotadas. Ninguém quer. A gente viu alguns casos das genitoras, das mães que estavam na fila, de ir e falar, não quero, eles são muito velhinhos. De 8 anos a 18 anos, eles são as crianças consideradas inadotáveis. Ninguém quer essas crianças. Porque eles já são adultinhos, né? Eu não quero um filho assim, eu quero um filho pequenininho. E sabe que mais dói? Porque o governo entende assim, o Estado entende assim, e o Estado não está errado. Quando o jovem ele faz 18 anos, o Estado fala assim, eu vou pagar 3 meses de aluguel para você, agora eu preciso que você saia da casa de acolhimento, saia do orfanato, vá para essa casa 3 meses, e depois dos 3 meses, meu querido, tapinha nas costas e segue tua vida. Mas por que eu quero que vocês percebam? Muitas vezes a criança, ela chega na casa de acolhimento com 2 aninhos. Só que, para ela se tornar adotável pelo judiciário, eles vão ligar para os parentes, eles vão ligar para um tio que mora lá no México, se for o caso. Eles vão ligar para toda a família. Ninguém quis, aí se torna apto para a adoção. Muitas vezes, só que eu quero que vocês percebam que esse processo jurídico, ele não leva um dia. Esse processo jurídico pode levar até 5, 6 anos. Uma criança chegou na casa de acolhimento com 2 aninhos. Quando ela está com 8 anos, que ela está apta para ser adotada. Com 8 anos, ela se torna uma criança inadotável. Agora eu quero que você pense, ela chegou com 2 aninhos. Ela foi rejeitada pela sua mãe e pelo seu pai. Ela foi negligenciada, muitas vezes ela foi abusada. Durante todo esse tempo ela não podia ser adotada. Muitas vezes chegou a família que queria adotar, mas ela não foi adotada porque ela não foi destituída da família. Ela passou pela rejeição por toda a família, porque nenhum parente quis aquela criança. Ela se tornou inadotável desde os 6 aninhos até os 18 anos.
Agora que você tem 18 anos, vai e anda. Agora eu me pergunto, meu querido, aonde está a igreja? Porque quando ele faz 18 anos, ele vai para quem abriu os braços, ele sempre foi ignorado, ele sempre foi descartado. Se nós, quanto igreja, não abraçar esse jovem que tem 18 anos e está saindo da casa de acolhimento, o tráfico vai abraçar, o crime vai abraçar. Agora eu pergunto para vocês de volta, vocês já notaram que a igreja não tem se posicionado porque tem aumentado o número de pessoas que assaltam a nossa cidade? Não estou falando que todos que assaltam são da casa de acolhimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero que você perceba a situação que aquela criança passou a vida inteira. Numa conta básica, se a gente pegar todas as crianças que estão na casa de acolhimento no Brasil inteiro, se cada igreja pelo menos adotasse uma criança no Brasil, nós não teríamos criança na casa de acolhimento. Entende que nós temos um papel muito grande nessa área? Por que eu estou falando isso? Porque é o mundo que eu tenho vivido. É o mundo adotivo que eu conheci e que eu vi, e Deus me mostrou, Mike, agora é esse seu propósito. É você, Deus me fez enxergar que eu preciso agir quanto igreja lá dentro do mundo da adoção. Eu preciso ser aquele cara que vai conseguir ajudar aquele jovem quando sair de lá. Eu preciso me posicionar, esse é o meu propósito. Talvez Deus ele te chamou para cuidar de uma casa de acolhimento de idosos. Talvez numa casa de pessoas que estão se libertando do tráfico, da droga. Ou talvez Deus está te levantando para ajudar mulheres que passaram violência doméstica. Cada um tem um propósito. Só que o mais interessante de tudo isso, todos nós temos um propósito, mas a missão é a mesma. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Entenda que por mais que Deus nos levanta por vários propósitos, várias vertentes, em vários lugares, o ide que é a missão. A missão é uma só. Ide por todo mundo. Quando nós entendemos a nossa missão, nós só precisamos perguntar para Deus, qual é o meu propósito? Me mostra onde eu preciso agir. Eu falei brincando do pão, irmã, mas não é brincadeira. Deus ele pode te usar com esse pão. Talvez Deus ele te chamou para você estar aqui no louvor e tocar. Deixa Deus te usar, mas lembra que a missão é levar as pessoas para o evangelho. Deus ele te chamou para pregar, pregue, mas lembre que a missão não é para aumentar o seu ego, mas é para levar as pessoas para Cristo. Talvez, irmã, Deus ele te chamou para você não fazer, talvez é só você ser cristã, só você agir conforme a Bíblia, e lá no teu trabalho você vai conseguir levar a mensagem de Cristo. Entenda o seu propósito no ambiente que você está inserido, e cumpra a missão de Cristo, e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entenda que eu falei toda essa história, como acontece no processo de adoção, não quero te emocionar. Eu não contei essa história para você sair daqui da igreja e falar, eu quero adotar todo mundo, vem para casa. Não é isso. Não contei essa história para você entrar segunda-feira na fila de adoção. Se Deus tocou teu coração, vai e faz. Pensa bem, é uma vida. Você não é brincadeira. Não é que nem um tênis que você não gosta e você descarta. É uma vida. Se Deus tocou seu coração para isso, vai e faz. Mas o meu propósito é fazer você pensar racionalmente. Porque tem vidas sofrendo à nossa volta. Não sei, tem 2 casas de acolhimento aqui, só em Araucária. Tem 30 crianças que estão na casa de acolhimento. E eu só descobri depois que eu me posicionei. Então agora eu sempre estou lá, eu sempre estou ajudando, eu sou o braço direito lá do homem que me ajudou, porque eu preciso levar a Cristo para aquelas crianças, e eu preciso cumprir com o meu papel. Deus me chamou para cuidar dos órfãos, eu vou estar lá. E aí de alguém que falar que a minha filha não é minha filha. Estou grandão. A briga vai ser grande. Entenda que Deus ele chamou cada um aqui, e vai dar um propósito para cada um aqui. Mas a missão é uma só. A missão da EQ Costeira é cuidar do bairro Costeira. Olha que legal. Deus ele não colocou essa igreja aqui à toa. Ele nos deu uma responsabilidade. Nós como cristãos, nós como estamos aqui sentados ouvindo a palavra, nós entendemos agora, que eu vou deixar bem claro isso, que o bairro Costeira é nossa responsabilidade. As pessoas, se aumentar o crime, é porque nós estamos orando pouco.
Se diminui o número de membros da igreja, não porque a gente quer números, mas é porque nós não estamos cumprindo com o nosso propósito. A gente tem que crescer, porque pela estatística, no mínimo 652 pessoas por igreja aqui desse bairro precisam servir a Cristo. Se a gente verdadeiramente quer que esse bairro cresça e se achegue no Espírito Santo. Então entenda o seu propósito, entenda a sua responsabilidade. E a responsabilidade não está só sobre o lombo do pastor Eduardo, não está só sobre o nosso lombo do pastor aqui, ou dos ministros que estão aqui, está sobre o seu também, é responsabilidade sua também. A missão é para todos nós, a única coisa que muda é o propósito, mas a missão é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Se coloque de pé. Quero que você